Graça e paz, querido, graça e paz, querida. Bom estar com você aqui mais uma vez para compartilhar uma porção da palavra de Deus. E hoje nós vamos estar conversando a respeito de João Batista. E todos vocês, todos nós, conhecemos muito bem a respeito de João Batista. Sabemos bem quem é João Batista. João Batista é aquele que veio para anunciar a vinda do Messias, aquele que veio para preparar o caminho do Salvador. João Batista é aquele que veio para anunciar as boas novas. João Batista é aquele homem que veio para quebrar o protocolo, para quebrar paradigmas. Um homem que não se deteve aos templos religiosos, um homem que não se assentou com os escribas, com os fariseus, um homem que não se preocupava em andar com vestes de linho puro, um homem que não se preocupava em estar, nas esquinas ou, quem sabe, no meio daqueles que eram importantes para a sociedade. João Batista não era aquele cara que se importava com ser alguém influente na sociedade, ser reconhecido por ser João Batista. João Batista nasceu com um propósito. E o propósito de João Batista era um, apenas um. Era anunciar a salvação. Era anunciar o caminho, preparar o caminho para a vinda do Messias. E João Batista ele tem então muitas coisas para nos ensinar e para nos inspirar nos dias em que nós vivemos. João Batista não se importava com quem estava à sua volta. O que João Batista queria durante todo o tempo, durante todo o ministério de sua vida, durante todo o período que ele caminhou por aqui, o que ele queria era anunciar as boas novas, era pregar o evangelho, era endireitar os caminhos para que o Cristo viesse, se estabelecesse e se manifestasse. João Batista, o sonho, o desejo que João Batista tinha no coração era de estabelecer o reino de Deus por onde ele passasse. Então João Batista nos ensina algumas coisas para que nós possamos então trazer para a nossa vida e quem sabe tê-lo como inspiração para que possamos avançar e romper, sair, quem sabe, de uma vida de mesmice, de uma vida de desânimo, de cansaço, de apatia, Talvez a gente ainda não tenha entendido o nosso chamado, talvez a gente ainda não tenha entendido o propósito pelo qual Deus nos chamou. E João Batista ele tinha isso muito bem definido na vida dele. Ele sabia por que é que ele tinha nascido e por que é que ele tinha vindo ao mundo. João Batista não era qualquer um. João Batista ele era simplesmente o filho do milagre. João Batista era o filho do milagre. Por quê, querido? Ora, nós aprendemos o seguinte: João Batista foi fruto de um milagre, concebido por intervenção do Espírito Santo, filho da velhice de seus pais e da esterilidade da sua mãe, como registra o livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 13 ao 18. Amado e muito aguardado pela família, foi convocado pelo mesmo Espírito para ser uma figura controversa em Israel. Filho de Isabel e Zacarias, não seria talvez como algumas pessoas esperavam. De boa família, e linhagem sacerdotal, educado de acordo com os altos padrões de seu povo. João não foi exatamente aquilo que normalmente um filho de sacerdote seria. Não atuou no templo como seu pai, nem abraçou os costumes corrompidos da elite religiosa que convivia com sua família. Não quis a estabilidade de sua parentela e escolheu andar às margens, nos ermos dos desertos de Israel. Ao invés de vestes de linhos e aparatos religiosos, usava peles de camelo, como também abdicou dos pães da apropriação designados para os sacerdotes, para comer gafanhotos e mel silvestre. Não entraria ele na ordem de seu turno, isto é, no santuário do Senhor, para queimar incenso e ser aguardado por toda a multidão. Não teria como amigos os representantes da religião, a elite de sua sociedade, fariseus, saduceus, sacerdotes, escribas, mas passaria
a vida a condená-los e ser odiado por eles. Então João Batista ele veio justamente andar na contramão dos religiosos, andar na contramão daqueles que se achavam importante para a religião naquele tempo. O que João Batista veio fazer foi nada mais nada menos do que anunciar o evangelho. E olha então o que nos diz o livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então João Batista ele veio com o propósito de anunciar a luz, de falar da luz, de anunciar o evangelho, de pregar a salvação. Por onde ele chegava, ele tinha, né, essa missão, este propósito, este objetivo no seu coração de falar de Cristo, de pregar a Cristo, de dizer que existia alguém que viria e que traria, né, a mudança para aquele povo. Alguém que traria transformação, alguém que traria cura, alguém que traria libertação, renovo, restauração. A mensagem de João Batista era essa. Mas João Batista ele pregava muito mais do que uma solução, né, para os problemas pessoais, né, do momento. João Batista ele não tinha apenas uma mensagem, quem sabe, que pudesse resolver um problema emocional, sentimental, financeiro, familiar. João Batista não tinha uma mensagem simplesmente que pudesse mudar, né, a mentalidade de uma pessoa para que ele pudesse voltar a sonhar aqueles que não conseguiam sonhar, cura para o corpo físico. A mensagem de João Batista ia muito além de tudo isso. João Batista ele pregava uma mensagem de vida eterna. João Batista pregava uma mensagem de salvação. Quando lemos, por exemplo, aqui, no capítulo 1, a partir do versículo 19, o texto vai dizer assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus o enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheces, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então João ele veio preparar o caminho. E por alguns momentos ele foi confundido com o Messias. Só que João não queria para ele nenhuma glória, João não queria para ele nada que pudesse fazer com que ele fosse, né, ovacionado no meio do povo, no meio da sociedade. João não queria nenhum orgulho, não desenvolvia nenhum orgulho, nenhuma vaidade dentro de si. O que João queria era fazer com que as pessoas entendessem que existia um Salvador que viria e que mudaria a história de suas vidas. O que João Batista estava fazendo era pregar um evangelho de salvação, mostrando para aquele povo que existia vida eterna. Que existia algo muito além do que eles pudessem imaginar, que existia algo muito além de suas religiosidades. O que João Batista queria para aquele tempo, para aquele povo, era mostrar o seguinte, irmãos, que Jesus Cristo era o enviado de Deus para transformar, para curar, para libertar, para trazer luz no meio da escuridão. Então João Batista ele tinha dentro dele muito bem definido o seu propósito, o seu chamado, a sua missão para que ele pudesse propagar o evangelho.
E a história de João Batista, ela nos motiva e ela nos impulsiona hoje a pensar e a sair hoje, quem sabe, do nosso comodismo, quem sabe da nossa zona de conforto. Talvez eu e você sejamos meros religiosos, alguém apenas frequentadores de templos religiosos, alguém que estejamos apenas nas igrejas, nos cultos de domingo, de quinta. É óbvio que agora não, porque estamos no período de reclusão, estamos em casa, não podemos ir às igrejas, mas estamos cultuando via online, YouTube, Facebook. Mas talvez sejamos apenas religiosos e nos esquecemos que nascemos com o propósito a partir do momento que tivemos o encontro com Cristo. A partir do momento que fomos alcançados por essa luz, que nos tirou da escuridão, que transformou a nossa vida, que nos libertou, que nos restaurou, e que nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, nos esquecemos que tem uma missão de anunciar esse evangelho. João Batista não tinha nenhuma vaidade. A única coisa que ele queria era pregar o evangelho. A ponto dele dizer o seguinte, como lemos aqui, olha, respondeu João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não conhece, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Eu não sou digno. Vem um após mim que eu não sou digno de estar diante dele, de estar perto dele. O que eu estou fazendo aqui é anunciar as boas novas. Há um outro texto que vai dizer que João Batista diz o seguinte, olha, que ele cresça e que eu diminua. O que nós precisamos entender é que precisamos nos levantar neste tempo tomados por um espírito de revelação, de sabedoria, de graça, de entendimento, para anunciarmos o reino de Deus, para anunciarmos a salvação. No versículo, por exemplo, 23, do capítulo de número 1, a Bíblia diz que Elias diz o seguinte, então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disseste o profeta Isaías. Que tipo de voz nós temos sido nos dias de hoje? Qual é a nossa voz neste tempo para aquelas pessoas que estão, presos à religião, escravizadas às religiões? Qual é a nossa voz neste tempo para aquelas pessoas que estão cegas e não conseguem enxergar a esperança que está em Cristo Jesus? Qual é a nossa voz neste tempo de pandemia? A gente pode usar esse tempo de pandemia como deserto na vida de tanta gente passando por um deserto, aflito, tanta gente angustiada, perturbada, tanta gente com medo, tanta gente aprisionada nos seus sentimentos, nas suas emoções, por conta deste tempo de pandemia, sem saber o que vai ser do amanhã. Qual é a nossa voz para este povo, para essas pessoas? Que tipo de mensagem nós temos pregado a essas pessoas? Que tipo de mensagem nós temos levado a essas pessoas neste tempo? Qual é o tipo de Cristo que nós temos pregado para essas pessoas? Um Cristo que cura, um Cristo que salva, um Cristo que liberta, um Cristo que proporciona vida após a morte, um Cristo que tem uma casa reservada para nós na eternidade? Será que nós temos sido, neste tempo, homens e mulheres posicionados em Deus, convictos do nosso chamado, convictos da nossa responsabilidade, do nosso propósito de anunciar o Evangelho, de preparar o caminho para que Cristo venha, se estabeleça como Senhor, como Salvador, como Rei? Será que nós temos sido anunciadores da luz que pode chegar no meio das trevas, dissipar as trevas e trazer clareza para tanta gente que está perdida sem saber o que fazer de suas vidas? Qual é a nossa voz neste tempo? Que tipo de voz nós temos tido neste tempo? Será que a nossa voz tem sido a voz da esperança? Será que a nossa voz tem sido a voz, que tem gerado expectativa nas pessoas, expectativas em Deus, expectativas que possam mudar suas vidas, que possam mudar sua história, expectativas que possam trazer para dentro de suas casas salvação, cura, libertação, transformação para tantos lares destruídos?
Qual é, irmãos? Irmã, você jovem que me ouve neste momento, qual é a sua voz neste tempo? João Batista lhe declara: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz que anuncia neste tempo que existe um Salvador que vai chegar. Eu estou batizando os meus discípulos e dizendo para eles que o que eu apenas estou fazendo é dizer para eles o seguinte: olha, eu estou batizando, mas eu não sou Cristo, eu não sou o Messias. Existe alguém que vai vir aqui e vai batizar vocês, sabe, com fogo, vai tomar a vida de vocês, vai renovar vocês, vai restaurar vocês, vai purificar a vida de vocês, vai levantá-los para que vocês continuem indo após mim, continuem pregando o Evangelho. João Batista tem essa consciência. Quando lemos aqui, por exemplo, capítulo 3, a partir do versículo de número 22, a Bíblia vai dizer assim, olha, depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e os judeus suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu-lhe João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhos de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus. O que João Batista está dizendo para o povo é o seguinte: eu estou mostrando para vocês a luz, eu estou mostrando para vocês o caminho, eu estou mostrando para vocês a verdade, eu estou mostrando para vocês a vida, eu estou dizendo para vocês que ele está aqui no meio de nós e ele pode mudar as nossas vidas, pode transformar as nossas vidas, ele pode, sabe, nos libertar da religiosidade, da mentira, da hipocrisia. Ele pode mudar a nossa história, mostrando para nós que existe uma eternidade nos aguardando. Ô irmão, minha irmã, você, meu querido jovem que está me ouvindo neste momento, esse tempo é tempo de levantarmos a nossa voz e começarmos a anunciar que existe um Salvador. Este é um tempo de abrirmos a nossa boca e fazermos com que a nossa voz seja ouvida por tantas pessoas que estão à nossa volta, que precisam ouvir uma mensagem, e seja lá qual essa mensagem que vem do céu, uma mensagem que vem do coração de Deus, uma mensagem revelada que venha impactar a vida de pessoas, salvando, libertando, curando, restaurando. Essa é a mensagem que nós precisamos, meu irmão, minha irmã, pregar neste tempo. Eu tenho dito que existe muita coisa boa para Deus fazer neste tempo. Existe muita coisa que Deus deseja fazer nesses dias na vida da sua igreja e através da sua igreja. Existem muitas mensagens que estão no coração de Deus que ainda não foram pregadas aqui embaixo. Existem muitas revelações que estão no coração de Deus que ainda não foram reveladas aqui embaixo. Existem, sabe, muitos segredos que estão no coração de Deus que Ele ainda não revelou aos seus discípulos, aos seus filhos e filhas, que Ele gostaria de compartilhar e de revelar para que possamos avançar e estabelecer o reino enquanto aqui estivermos. Este tempo é tempo de nos levantarmos como João Batista se levantou, sem vaidade, sem arrogância, sem prepotência, sem disputa, sem querermos ser melhor do que o outro. Este é o tempo de nos levantarmos e quebrarmos, sabe, os paradigmas, quem sabe, quebrarmos o protocolo de religiosidade. Esse é o tempo de nos levantarmos entendendo que é o tempo de anunciar a salvação, anunciar a chegada do reino, a chegada de um governo que, sabe, e que é um governo que traz paz, que é um governo que traz amor, que é um governo que traz alegria, que é um governo que traz vida, e uma vida superabundante que pode mudar a história de tanta gente. Este é o tempo que nós precisamos nos levantar como João Batista no deserto, sem se preocupar com o que estamos vestindo, sem se preocupar, sabe, com aqueles que estão à nossa volta. Este é tempo de pregar, irmão, é tempo de anunciar.
Oh, deixa eu dizer para você nessa tarde, nesse momento, deixa eu dizer para você, você que está me ouvindo, você meu jovem, minha jovem, você senhor, senhora, você homem, mulher, deixa eu dizer, existe o Espírito do Senhor. Isaías capítulo 61 diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele, sabe, me ungiu para pregar as boas novas. Esse foi o mesmo Espírito que estava sobre a vida de João Batista. E eu quero caminhar neste momento para concluir lendo com você Isaías 61, encorajar você a ler ler esse texto todos os dias da sua vida, todos os dias que você acordar, sabe? Quando você tiver tempo, leia. Na hora do almoço, do seu trabalho, leia. À noite, quando chegar em casa, leia, sabe? Ore esse texto, sabe para quê? Para que você seja um João Batista e para que a sua voz, sabe, seja ouvida por onde você passar. Olha o que diz o texto, olha o que diz aí esse capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Essa é uma palavra profética. Esse mesmo Espírito que estava sobre João, sabe, que o levantou e que o fez anunciar a boa nova, que o fez preparar o caminho para que Cristo viesse estabelecer o seu reino, é o Espírito que está sobre nós e que nos levanta neste tempo, que nos desafia a romper, a avançar, a ir além das nossas limitações humanas, pregando o Evangelho, anunciando a chegada do Cristo, anunciando a chegada de um reino que traz luz e que ilumina no meio das trevas, da escuridão, dissipando as obras do diabo. Seja desafiado nessa noite, seja desafiado neste tempo, seja desafiado nesses dias como João Batista para pregar a palavra de Deus. Seja desafiado e se levante como João Batista. Seja a voz do que clama no deserto e diga por onde você chegar que existe um Deus, existe um Jesus que salva, que cura e que liberta e que existe uma eternidade nos aguardando. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. E que você seja corajoso, corajosa como João Batista e que não se importe com quem esteja à sua volta, que seja apenas alguém que anuncie a chegada do Salvador. Que o Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida, te levantando, te impulsionando, te levando a ser um pregador do Evangelho. Que você tenha convicção do seu chamado, dos dons, do propósito que Deus tem para a sua vida nesse tempo. Bom estar contigo. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima. Deus te abençoe.